Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre o Orçamento Participativo Jovem. E estamos aqui com o vencedor da primeira edição, Tiago Veloso, um grande amigo meu também, que é licenciado em Administração Pública pelo ISCSP e mestre também em Ordenamento do Território pela FCSH, da Universidade Nova de Lisboa. Tiago, muito bem-vindo ao podcast À Conversa Com. O prazer é meu. E começava-te por perguntar como é que surgiu esta ideia de te candidatares ao Orçamento Participativo Jovem e a tua ideia ser selecionada. Bom, eu quero, antes de mais, começar por cumprimentar todos os ouvintes e espectadores deste podcast, dar-te os parabéns pelo formato e por esta iniciativa, por este projeto, que já vai em mais de 7 dezenas de convidados, correto? Sim. Muitos deles de grande renome, que não é o caso de hoje, mas, e és um grande amigo meu e já trabalhámos juntos noutras leads e quero-te dar os parabéns por isso. Obrigado. Como é que surgiu? Foi numa tarde, em janeiro de 2017, em que eu, trabalhando na Junta Freguesia de Alcântara, na altura o Presidente da Junta, o David Amado, deu-me a conhecer, informou-me que ia existir uma sessão do Orçamento Participativo de Portugal no Village Underground, que já agora convido-vos a visitar, porque é um belo sítio de Lisboa. E assim foi, eu pensei... Fiquei em que zona já agora? Fiquei em Alcântara, junto ao LX Factory. Ok. Eu pensei, e como tenho bastante participação política e associativa, pensei que era uma boa oportunidade para participar e assim também incentivar outras pessoas a participarem. E muito rapidamente pensei em 2, 3 ideias, surgiram 2 interessantes, que era o Orçamento Participativo Escolar, que não estava massificado na altura, massificado nas escolas, e o outro era o Cultura para Todos. Eu só podia apresentar um, e como muitas vezes vou com um amigo meu e camarada nosso, o João Gonçalo, para este tipo de iniciativas, liguei-lhe e disse-lhe, olha, tenho aqui 2 ideias, posso-te dar uma, só posso apresentar uma, e antes da sessão, é esta tarde, antes da sessão vamos aprimorar alguns pormenores, e assim foi. Naquele dia, à tarde, no Village Underground, com o pôr do sol, eu e o João Gonçalo tivemos a ver as 2 ideias. Tivemos a ver as 2 ideias e a Cultura para Todos, que é a que interessa neste caso, tinha 2 propostas. Uma era o acesso de todos os jovens com 18 anos, que fizessem 18 anos, com acesso à cultura, no fundo, a espetáculos, a centros de cultura, a museus, acesso gratuito. A segunda proposta, e depois posso aprofundar mais à frente, era o cheque livre. No fundo, é uma comparticipação do Estado para comprar um livro, no fundo incentivando a leitura. E o João Gonçalo, e bem, teve uma terceira ideia, que era uma base de dados de livros Braille, onde todas as pessoas pudessem saber onde é que está um determinado livro Braille, qual é o autor e onde é que o pode encontrar, no fundo. Onde é que o pode reservar, levantar, comprar. E assim foi, fizemos um pitch de 5 minutos de apresentação das 2 ideias, elas tiveram um grande feedback na altura, um bom feedback das pessoas que estavam lá, mas longe, estávamos muito longe de pensar que alguma vez íamos ter um bom resultado sequer. Uns tempos mais tarde recebemos um e-mail a confirmar que a proposta entrava nos parâmetros, não é? Porque na altura nós escrevemos era muito simples, escrevemos num formulário a nossa ideia, quais eram os propósitos, qual era o orçamento mais ou menos esperado e tínhamos que fazer a apresentação. E foi isso que fizemos, apenas e só. Recebemos um e-mail a dizer que tinha sido confirmada, falámos com alguns amigos, mas sinceramente não foi com grande dinamização de votos, grande mobilização de amigos, não, eu nem sei sequer se esses mesmos amigos votaram na proposta, e mal, porque quem participa neste tipo de iniciativas deve promover, deve chamar os seus amigos, deve divulgá-la, não o fizemos, e assim passaram uns meses, até que em novembro do ano passado, 2017, o João Gonçalo liga-me, olha, eu estou a ver aqui num jornal que hoje vai-se saber quem é que venceu o Orçamento Participativo de Portugal e diz aqui que o vencedor a nível nacional é a Cultura para Todos. Esta não era a nossa proposta, eu fui lá a um documento que já tinha feito na altura para lhe enviar e em janeiro de 2017 e estava lá a Cultura para Todos. Pronto, ficámos muito surpreendidos, ficámos muito contentes, obviamente, fomos ao Pavilhão do Conhecimento, vimos pelo jornal que era no Pavilhão do Conhecimento, provavelmente recebemos algum e-mail, mas não ligámos, e fomos ao Pavilhão do Conhecimento receber o prémio. A partir daí, a Secretaria de Estado
da modernização administrativa e da cultura, com uma protagonista que eu devo agradecer aqui o seu trabalho, que é a Graça Fonseca, que é uma secretária de Estado, foi grande responsável pelo Orçamento Participativo de Lisboa. Onde era vereador, não era? Exatamente, onde era vereador e agora a nível nacional secretária de Estado, e teve um esforço enorme percorrendo todas as capitais de distrito, às vezes mais que uma vez, em sessões públicas como a que eu participei no Village Underground, e junto dela, junto dos serviços das duas secretarias de Estado, tivemos a afinar a proposta até à proposta final, que é agora o Escultura 18, que foi apresentada há pouco tempo, agora no mês de Abril, e que concretiza as duas primeiras propostas que eu tinha pensado, que era o do acesso a espetáculos e museus e a do cheque livre, que não foi para a frente por uma simples razão, porque a concretização da proposta que o Governo teve a capacidade de o fazer e o compromisso de o fazer, vai muito além até do orçamento e do plano inicial que teríamos inicialmente. Como é que é a proposta? A Escultura 18, no fundo, é um plano nacional em que todos os jovens têm acesso a espetáculos, museus, a equipamentos históricos, culturais, de forma gratuita. E para isso existe um site, que é o Escultura 18, pode-se procurar. Ficará na descrição do vídeo. Muito bem. Onde estão todos os equipamentos que aderiram até agora, e todos os dias temos novos equipamentos, novas autarquias que estão a aderir. É simples, simplesmente em museus, em espaços que não tenham capacidade máxima, basta apresentar o cartão de cidadão. Nos restantes, como espetáculos, teatros, é preciso, através do site, fazer uma pré-inscrição. O jovem recebe um bilhete por e-mail e depois é só apresentar-se no referido espetáculo. O site está muito simples, muito intuitivo, organizado por regiões, isto é, um jovem de Bragança consegue ver quais são os museus, quais são os espetáculos que estão a aderir naquela região e quando, qual é o horário, tudo. E devo agradecer porque este produto final já é muito obra de todos os serviços da Secretaria de Estado de Modernização Administrativa, porque é muito simples pensar, bem, vamos dar acesso a todos os jovens nos equipamentos culturais, acesso gratuito, mas depois materializar é muito mais difícil e muito mais complexo, não é? E tiveram a Secretaria de Estado, as duas Secretarias de Estado tiveram que contactar e que fazer muitos contactos, muitas parcerias para que isto fosse possível, e há que agradecer, e agradeço aqui publicamente, obviamente, aos serviços das duas Secretarias de Estado e à Graça Fonseca pelo empenho. Estes orçamentos participativos já são uma realidade em Lisboa e têm vindo a ser também para outras cidades no país. Muitos concelhos têm-no feito. Fazer ressalva de que no Seixal um tal não existe. Mas será uma boa forma de agregar as pessoas justamente aos seus concelhos, neste caso quando as concelhias fazem, mas também neste espectro nacional, ainda havendo uma verba que é destinada para ideias dos cidadãos, ditos normais, comuns, que não estão no Parlamento a fazer as leis. Certo. O orçamento participativo, seja ele escolar, seja ele a nível autárquico, seja a nível nacional, é sempre um instrumento muito bom de divulgação, de participação democrática. Eu, numa iniciativa há pouco tempo, tive o ministro Tiago Brandão Rodrigues, o ministro da Educação, a contar uma história muito interessante, que é, no início do seu mandato, um pouco depois, visitou uma escola que tinha orçamento participativo escolar. E um jovem de 17 anos agradeceu-lhe por existir aquele orçamento participativo escolar, porque só dessa forma é que ele percebeu como é que se vota. E que votar é com uma cruzinha dentro de um quadrado, e é assim que ele mostra a sua opinião. É muito importante, principalmente para os jovens, para os mais jovens, terem este incentivo. Criar este hábito também. Criar este hábito e perceberem que a decisão deles importa. E se importa na escola com um orçamento de 500 euros, o que é que nós podemos fazer na nossa escola, também importa na nossa cidade, o que é que nós podemos fazer com este 1 milhão de euros para o bem comum. E o orçamento participativo nacional vai até muito mais além,
o Orçamento Participativo Nacional, o Orçamento Participativo de Portugal, que estamos aqui a falar, vai por categorias, por regiões, por ministérios. O orçamento agora é maior, em mais de 3 milhões de euros. São mecanismos muito importantes de consciência democrática, de consciência política, que devem ser promovidos em todas as câmaras municipais, em todas as faculdades. Nós estamos aqui na Faculdade de Letras, uma faculdade até especial para mim, porque tu não a referenciaste, mas eu tive aqui um ano a fazer Estudos humanistas, estudos portugueses e lusófonos. Em qualquer faculdade, em qualquer escola, em qualquer autarquia é importante consciencializar as pessoas que é importante participar, é importante dar voz, é importante a participação cívica e política, e neste caso democrática, e que é assim que podemos fazer, é participando. Por isso eu acho que é um excelente instrumento que deve ser. Porque nós estamos habituados, desde a escola secundária, onde votamos na lista da Associação de Estudantes, não é? Claro. Em que são propostas e são pessoas fechadas no sentido de é aquilo, ponto. E nós temos muitas vezes... E mesmo assim, às vezes com pouca participação nas próprias escolas. Exatamente, mas pronto, é no sentido de o critério da votação, no sentido da seriedade, melhor dizendo, a seriedade com que nós votamos naquilo, às vezes não é das melhores, nem das mais fáceis, no sentido de é o mais giro, é a rapariga mais popular, o rapaz mais popular, mais desportivo, certo. Enfim, e depois é aquele que consegue trazer o maior número de DJs e de cantores à escola, claro. E apelar que esses cantores digam para votar naquela lista, pronto, e assim que se ganham as eleições muitas das vezes. Nas faculdades já é um bocado mais refinado, mas não muda muito mais do que isto, porque as propostas muitas vezes repetem-se anos após anos, as estruturas não o fazem, e o caso aqui da Faculdade de Letras então é um caso gritante. Uma faculdade em 40 anos nunca conseguiu alterar o número de exames. Eu felizmente quando estive nos órgãos consegui fazê-lo, e agradeço muito o voto de confiança dos meus colegas para tal, e portanto as coisas passam muito por aí. E isto acho que será uma boa forma de consciencializar as pessoas e de atribuir, se calhar, responsabilidades a isso. E por isso é que passámos para o próximo tópico desta participação, o orçamento participativo, passar também para as listas partidárias. Isto é, alterar o sistema eleitoral. Ou seja, passámos para um modelo francês ou alemão, em que votamos diretamente naquela pessoa que se irá sentar no Parlamento por nós, pelo nosso Conselho, sobretudo, no caso francês é assim, no caso alemão serão as regiões, e portanto, o que é que tu achas que será um caminho aberto ou não, e o que é que tens a achar da reforma do sistema eleitoral também? Deixa-me te dizer, em relação ao segundo tópico do orçamento participativo e da participação nas associações, eu acho que, independentemente se é com mais DJs, menos DJs, mais festas, menos festas, que obviamente não são propostas sérias e não contribuem da mesma forma que uma candidatura que tenha propostas sérias e pensadas e participadas por parte dos estudantes, mais que importante que isso é que as pessoas realmente votem, que as pessoas realmente saibam que podem votar para escolher um projeto, se o projeto depois é melhor ou pior, mas é importante, e acho que estamos nesse nível, envolvimento. É importante envolver as pessoas para qualquer tipo de eleição, seja numa eleição de uma associação de estudantes, seja num orçamento participativo, seja nas eleições legislativas, europeias ou autárquicas. Acho que o importante é participar. E a esse nível, tu estás a fazer uma pergunta já em relação ao sistema eleitoral, eu não tenho a certeza se o caminho é a eleição uninominal dos deputados. O que eu sei é que nem sempre a população percebe que quando está a eleger, quando está a votar para as eleições legislativas, está a votar num partido que tem uma lista na sua região, na sua cidade, na sua federação, que tem pessoas e que essas pessoas estão a representar a sua região. Isto é, cada vez que existe a eleição de 3, 4 deputados, por exemplo, aqui de Lisboa, o que é certo é que as pessoas não conhecem esses deputados e depois também não fazem um escrutínio do que é que esses deputados votam, não é? E talvez esse sistema uninominal talvez contribuísse para que as pessoas percebessem que estão a votar em pessoas, num partido, obviamente, num projeto para um governo, mas que estão a votar em pessoas que devem defender a sua região. Muitos deputados, sinceramente, fazem-no, mesmo que as pessoas não saibam, fazem a defesa dos interesses da sua região e levam à Assembleia projetos, ideias, propostas que realmente preocupam as pessoas da região de onde foram eleitos. Mas, muito provavelmente, o eleitorado nem sempre percebe que
que estão a votar em pessoas e não só num partido, não é? E talvez esse sistema contribuísse para isso. Acho que é uma discussão que deve ser feita. Não achas também seria também um melhoramento dos políticos, no sentido de dar... Era um incentivo, às vezes sim. temos políticos que, peço desculpa à expressão, mas estão lá a apostar e têm faltas, por exemplo, nas votações, têm todas essas coisas, que de resto levaram ao veto do Marcelo Rebelo de Sousa, porque Sim, aquela ação houve deputados que não se encontravam lá, sim. e portanto o voto passou por poucos Sim. votos também, foi. portanto é um dos argumentos que o Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, evoca para ter vetado. E, portanto, estamos na situação de responsabilizar mais os deputados. Eu quanto mais conheço deputados e pessoas que estão envolvidas na Assembleia Obviamente, da não acho que todos República, sejam assim, como é óbvio. mais conheço bons casos e tenho ideia que, bom, que já foi pior e que, obviamente que existem, como em todo lado, deputados bons, deputados maus, deputados que cumprem com a sua função, outros que não. Mas eu acho que existem vários mecanismos, nem sempre conhecidos pela população, de escrutínio do que é que cada deputado faz, não é? O site da Assembleia da República, o Diário da República, etc. É importante para informar as pessoas do que é que os partidos votam, quem é que votou, quem é que fez abstenções. Isso é importante. Eu acho que isso é também a maturidade democrática que precisamos, não é? Se esse sistema uninominal ajudaria isso ou não, talvez. Talvez porque as pessoas identificavam as pessoas que foram eleitas por si, não é? E começavam a fazer um maior escrutínio do trabalho destas. Talvez fosse um tema muito interessante de discutir dentro de cada um dos partidos e na sociedade civil. Era um bom tema para um programa como os prós e contras. Eu acho que é importante discutir e ter alguma discussão a nível nacional se esse será o caminho ou não, antes sequer de lançar na Assembleia da República. Eu acho que sim. Mas é uma boa proposta, sim. E avanço já de que vai ser feito um episódio, um podcast, justamente sobre esse tema, para breve. Datas ainda não posso compreender com elas, mas será feito, obviamente, porque é um tema que vai marcar os próximos tempos. E acredito muito que vai marcar também a campanha legislativa. Muito provavelmente, sim. Porque estamos a falar da próxima legislativa. Sim. Até porque já se ouvia falar que para as eleições de 2016 de 2015, seriam feitas pelo voto uninominal. Sim. Nós já passamos... Ainda guardo, tenho lá jornais em casa, porque eu faço coleção de jornais, sobretudo do público, e portanto tenho lá um recorte, sobretudo, que visava isso, das próximas eleições serem já. Nós nos últimos anos passámos por uma crise muito grave, passámos por momentos muito conturbados, com discussões muito emergentes, e talvez por isso, agora com um pouco mais de acalmia, com a economia a crescer, com um governo mais estável, talvez seja a vez de discutir temas como esse, que é muito importante, não é? Para que a democracia funcione e para que as pessoas se interessem pela democracia. Não é? Porque se nós formos a ver a democracia a nível europeu, estamos a começar a ter casos preocupantes, não é? De extrema-direita, sobretudo de extrema-esquerda, assumirem lugares de destaque e lugares de poder também. Foi também uma consequência, ou ainda é uma consequência, de um certo desnorte da nossa União, não é? E também da crise que a Europa viveu. E também a crise que alguns partidos socialistas tiveram e que alguma esquerda teve um pouco por toda a Europa. Eu penso que o bom caso português contribui para que no futuro esses extremismos abrandem, não é? É que se nós formos a ver, são partidos, sobretudo do centro-esquerda, que estão a ser afetados na Europa, não é? Quer dizer, não há tantos partidos do centro-direita que tenham tido uma crise. Quer dizer, tivemos a nova democracia na Grécia, na altura com a eleição de Tsipras, mas não tem sido assim tão falado quanto, ou pelo menos uma realidade mais ocidental, por assim dizer, é que tivemos o desaparecimento quase do Partido Socialista francês, não é? Com 10% dos votos. Mas isso eu penso que o Partido Socialista francês... E o desaparecimento mesmo do próprio PASOK na Grécia, e com a iminência do PSOE aqui em Espanha também ir pelo mesmo caminho. Com causas muito E o Partido Democrático de Matteo Renzi também. Sim, com causas muito bem identificadas. Eu penso que o Partido Socialista, quando Luís António Costa pensa e age como se fosse um partido de direita, perde
para os partidos de direita, porque os partidos de direita são mesmo de direita. E quando temos os partidos de direita, um pouco por toda a Europa, a serem de extrema direita, o Partido Socialista perde logo eleitorado. O Partido Socialista é um partido de esquerda, que deve defender uma esquerda moderada, mas que é um partido de esquerda, ponto final, parágrafo. E todos os partidos socialistas, seja o da Grécia, seja o de França, que desiludem o seu eleitorado e que não cumprem com a história dos partidos socialistas a nível europeu, obviamente perdem eleitorado, e foi um pouco isso que aconteceu. Nós tivemos durante a crise uma retórica única, que é: não existe alternativa, este é o caminho e quem não cumprir este caminho é castigado. E muitos partidos socialistas a nível europeu estavam também no poder, levaram por tabela também. Estavam também no poder e que cederam a essa chantagem económica, a chantagem dos poderes e de uma certa direita que aproveitou a crise para aplicar programas que sempre sonharam e que tiveram nesse momento um contexto político para o fazerem, que foi o caso aqui em Portugal com o PSD e o CDS-PP, que aproveitaram o facto de existir aqui a Troika e da Troika dizer que é 20 para dizerem que é 40, quando sempre sonharam com o 40, não é? E para fazer uma série de políticas de direita que sempre sonharam, mas que tiveram aquele momento para o fazerem, o Partido Socialista tinha que se distanciar desse tipo de políticas, devia se manter firme, mesmo nos seus representantes nas instituições europeias, portanto não aconteceu. Não é? Nós aqui, o Partido Socialista está agora, obviamente, a fazer um programa de esquerda, não é? A meu ver, também com parceiros de esquerda, está a resultar e pode ser que seja um modelo a seguir. Na altura falava-se, e com um certo orgulho por parte do governo do PSD-CDS, de ir além da Troika, portanto conseguir ainda esticar mais a corda, fechar mais o cinto. Agora aqui esta questão de Mário Centeno ir além de Bruxelas, ou seja, a questão do déficit, de não fazer 1 ou 0,8, mas sim fazer 0,7, ou seja, está aí além de Bruxelas, ou seja, não fazendo os investimentos que o Bloco de Esquerda e o PCP tanto desejam, e mais, como eu tinha dito no Pokerlítica, acho surreal o Bloco de Esquerda vir com o argumentário de foi um acordo que foi feito com Bruxelas, ou seja, ver o Bloco de Esquerda fazer um argumentário com base naquilo que Bruxelas diz é um tanto paradoxo. O Partido Socialista fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP que o cumpriu, ponto final. Até foi além do acordo. Foi além do acordo porque nós concordamos com... O Partido Socialista concorda com as medidas que foram implementadas. Não foi fazer porque estava no acordo. O acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda era muito concreto, foi cumprido. Agora, o Partido Socialista não pode ceder ao anti-europeísmo de um PCP ou de um Bloco de Esquerda. O Partido Socialista que está no governo, é o responsável, apesar de ter acordos com a esquerda, é o responsável com a esquerda, de Bloco de Esquerda e PCP, é o responsável pela governação e tem que cumprir com as regras europeias. Se devemos se é mais um décimo, menos uma décima no déficit, eu não sei. O que eu sei é que na saúde o investimento está a aumentar, na educação a mesma coisa, o apoio social, o Estado Social está a ser reforçado, estamos a reverter muitas das medidas que foram implementadas pelo anterior governo. Agora, não podemos fazer tudo numa legislatura, não é? Nem podemos, agora que tivemos uma margem, não é uma margem, é uma descida de um déficit, não é? Não estamos a ter um superávit, não é? Não podemos agora ceder a esse cumprimento rigoroso, porque nós agora temos que nos preparar para uma próxima crise, não é? É isso. Isto é, nós não podemos só cavalgar o crescimento que estamos agora a construir, nós temos que aproveitar este crescimento para nos defendermos numa futura crise, porque nós sabemos, a economia é feita de altos e baixos. Sim. O importante é que consigamos nos manter estáveis no meio desses altos e baixos. Por isso eu acho que é responsável que o Governo, não abdicando do seu programa, não abdicando do acordo que fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não abdicando com a sua ideologia, que cumpre obviamente com o rigor orçamental que é importante para a nossa credibilidade. Não é? Sim, de resto tinha sido isso que eu tinha defendido no Pokerlítica,
no sentido de conseguir fazer o 0.7 e não investir dinheiro. Depois há aqui uma questão tática e eleitoralista, como é óbvio, que é não investir agora, mas investir em 2019, que é ano de eleições, não é? Há também essa tática, ou guardar o dinheiro para ir fazendo uma almofada para quando vier a crise termos dinheiro próprio nosso e não temos que chamar os outros para governarem por nós, como aconteceu com a Troika, não é? Aqui não é uma questão de guardar dinheiro, porque na verdade continua a haver déficit, isto é, continua a haver o caminho que se entende, o Partido Socialista, que o Governo quer atingir, é um momento em que existe um superávit, sobra dinheiro depois de pagar as despesas do Estado. Eu penso que esse é o caminho para que depois consigamos baixar também a dívida, não é? E depois estejamos mais resilientes a próximas crises. Eu acho que esse é o comportamento responsável. Se estamos mais a investir mais umas coisas que outras, enfim, são decisões, não é? Eu não tenho os dados da economia que o Governo terá, mas eu penso que está a ser cumprido um programa, o programa do Governo está a ser cumprido, o que foi prometido está a ser cumprido, estamos a ir mais além, não além da Troika, mas além do que prometemos. Estão a ser feitas reformas, agora que a legislatura vai a mais de meio, existindo reformas na habitação, até na legislação laboral, na educação, reformas muito importantes, que trarão resultados futuros. E nas finanças estamos a ter os melhores resultados de sempre, desde que existe democracia em Portugal. Eu acho que isso é que deve ser relevado, é que ao mesmo tempo que o Governo está a devolver rendimento às pessoas, ao mesmo tempo que os impostos estão a ser diminuídos, a carga fiscal, ao contrário do que muitos dizem, a carga fiscal está a diminuir, não em euros, porque a economia está a crescer, obviamente o valor de impostos também está a subir, mas as pessoas estão a ter mais rendimento, está-se a fazer política neste Governo, está-se a fazer política na educação, escolhas ideológicas, está-se a fazer política na legislação laboral, contra a precariedade, está-se a fazer política na saúde, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, está-se a fazer política em todo o espectro. Eu não consigo identificar uma área em que este Governo não esteja a fazer política de esquerda e ao mesmo tempo a cumprir com o déficit, com o rigor orçamental. Eu acho que é de louvar e de continuar. Temos a começar a falar desse tipo de reformas que tu ainda há pouco falaste, uma reforma eleitoral, de outros tipos de reforma que só com o tempo é que conseguimos lá chegar. E agora temos a questão da regionalização também, não é? A questão da regionalização que beliscou um bocadinho a relação entre as esquerdas, não é? De resto houve um cartoon muito curioso que era António Costa de braço dado, quer com o Jerónimo de Sousa, quer com a Catarina Martins, mas a palpar o rabo de Rui Rio, uma caricatura muito engraçada. Julgo que foi publicado no Público ou no Diário de Notícias. Existem muitas piadas que se podem fazer, mas o que importa é o conteúdo do acordo. E o conteúdo do acordo eu penso que é um bom conteúdo, não é? E é isso que nós devemos de olhar. E o conteúdo existem uma série de competências que podem ser transferidas do Estado para as CIMs e das CIMs para as autarquias e das autarquias, câmaras municipais para as juntas de freguesia, e importa discutir essas competências estão melhor geridas, melhor aplicadas nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais do que estariam no Estado, na administração central. Na esmagadora maioria dos casos que aconteceram, os resultados são melhores, porque se o poder decisório está mais próximo das pessoas, dos problemas locais, mais rápida, mais célere, mais barata será a decisão. E é isso que importa. Se esse acordo não é conseguido com o Bloco de Esquerda e com o PCP, por que não fazer com o PSD? Quer dizer, o que importa aqui não é... O PSD também já é um PSD diferente. Ideologicamente, supostamente será. Supostamente, não o sei. Sei é que eles concordaram com este acordo, que é um acordo que interessa às pessoas. Não é? Isso é que é o mais importante. Não estamos a ver o PSD, e acho que o PS já pôs isso bem explícito, desde sempre, que não existe qualquer ideia de bloco central. Quer dizer, o PS é um partido de esquerda, tem parceiros na esquerda, sobre alguns assuntos pode fazer parcerias, obviamente, com o PSD, não tem mal nenhum, nem isso quer dizer nada para as eleições legislativas ou autárquicas. Eu penso que é um bom acordo,
é um acordo que interessa às pessoas, é uma boa medida. Uma medida que o António Costa, enquanto Presidente na altura da Câmara Municipal de Lisboa, aplicou nas juntas de freguesia, com bons resultados, não só resultados em número, mas também em qualidade, não é, do serviço, com menor despesa, mais serviço público. Eu acho que isso a nível nacional é importante. Se é uma regionalização ou não encapotada, enfim, nós já temos as áreas metropolitanas, já temos as CIM, não penso que seja uma regionalização encapotada. Penso que é uma boa ideia, uma boa medida que interessa às pessoas. Deixa-me pegar justamente nessa questão. Depois há várias formas de pensar quem é que deve dar o poder ou quem é que não deve dar o poder. E voltando ao caso do Seixal, portanto, há mais de 40 anos regido pela CDU, o Presidente da Junta, de Corroios, é a minha freguesia, pede que esse poder seja transferido do Estado e não da parte do município. Portanto, logo aqui temos duas visões diferentes, em que o António Costa, enquanto era Presidente da Câmara, transferiu ele diretamente para as freguesias, certo. E aqui não temos uma CDU que pede diretamente que seja o Estado a transferir as competências. Assim, também são duas formas de ver também as coisas. Depende das competências, depende das regiões, depende da capacidade das autarquias. Não acho que isto tenha que ser feito a pedido das juntas de freguesia ou de... Sim, mas o que eu estava aqui a dizer são as várias visões que existem também, não é? Existem muitas visões, mas eu acho que sempre que o poder desce e fica mais próximo das pessoas, mais próximo dos problemas, melhor é gerido. Eu conheço a Junta de Freguesia de Lisboa, trabalhei numa e sei bem que os funcionários sendo transferidos para as juntas de freguesia, o devido envelope financeiro, as devidas competências a serem transferidas para as juntas de freguesia. Não podem ser todas as competências, não é? A Carris não pode agora ser dividida por várias juntas de freguesia, não, tem de ser gerida pela Câmara, mas a higiene urbana, sem ser a recolha de lixo, não é? Que foi o caso, pode ser gerida pela junta de freguesia e deve ser gerida pela junta de freguesia, porque a junta de freguesia é que sabe quais são as necessidades, quais são as ruas mais sujas, tem o feedback das pessoas. Isto é, mais direto, mais próximo. Um morador no Lumiar não vai falar com o Presidente da Câmara de Lisboa, não é? Vai falar com o Presidente da Junta do Lumiar, que provavelmente toma café no mesmo café que ela toma, e dá-lhe o feedback, olha que aquela rua ontem foi suja, é preciso ir lá. E o que é certo é que as juntas freguesias, com um envelope, poupando dinheiro, fizeram melhor higiene urbana do que fazia a Câmara Municipal até aí. Não é? Investiram mais, conseguiram resolver problemas pontuais muito mais rapidamente. Se isso depois, a nível da Administração Central, conseguimos ou não com que existam resultados práticos, eu estou convencido que sim. E por isso é que é importante este acordo com o PST, não é por ser com o PST, podia ser com o Bloco de Esquerda ou com o PCP se eles estivessem disponíveis para isso, e o que importa é mesmo se isto resulta em melhor gestão do dinheiro público e em melhor serviço público. Eu penso que sim. Vamos ver quais são os próximos episódios desta medida, que é importante também saber. Exatamente. Portanto, voltamos à questão que começou com este orçamento participativo, que é justamente mais proximidade, mais envolvimento com a população. E, portanto, é por aí. Tiago, foi um gosto imenso ter-te aqui. O gosto foi meu. E boa sorte para até à próxima. Quem sabe se não vês aqui outro episódio também. Terei todo o gosto. E, portanto, é por aí. Caros ouvintes, vocês já sabem, muito obrigado por estarem desse lado. Continuem a subscrever, a partilhar e já sabem, até lá, boas conversas.